nós que ficamos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 3. Esse texto de hoje é um texto um pouco difícil, né? Ou um texto que a gente acaba se perdendo dentro das próprias aplicações que ele tem. Mas eu tentarei ser bem objetivo aos irmãos e com os irmãos, a fim de extrair algumas lições práticas para nós nesse texto. Capítulo 3, do verso 20 ao verso 30. Nos diz assim a palavra de Deus: então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer de pé. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Amém. Se assente. Um Cristo mal compreendido. Um Cristo mal compreendido. Essa unidade, irmãos, inicia uma curta narrativa sobre o relacionamento familiar de Jesus. Jesus, a partir de agora, vai deixar claro quem são os seus aliados, quem é a sua verdadeira família. Antes de voltar a esse assunto, Marcos estabelece entre eles um relato sobre a acusação dos escribas, dos religiosos, acerca das obras efetuadas por Jesus. E são acusações pesadas contra Cristo, ao ponto de dizerem que ele está possesso do maioral dos demônios. E o que ele faz é motivado por este poder maligno, levado por esse poder maligno. E Marcos estabelece essas duas opiniões acerca do próprio Cristo. Ele está louco e ele está possuído de demônios. Ele está fora de si e ele está possesso ou possuído por Beelzebul. Aqui temos duas incompreensões acerca de Cristo. A primeira, a posição da família de Jesus. Da família de Jesus. O texto deixa bem claro que os seus parentes, quando ouvem que ele está, ou quando fica sabendo que ele está em casa, e uma grande multidão está à porta da casa, ao ponto de eles não terem tempo nem para comer ou fazer uma refeição, essa família vai buscá-lo. Ou seus parentes vão buscá-los, porque imagina que ele está fora de si, está louco, está desequilibrado, está fanático, está possuído por um fanatismo religioso ao ponto de não ter tempo de cuidar nem da sua própria vida. A multidão, irmãos, está aqui mais uma vez à porta da casa. Jesus está em Cafarnaum. E a multidão fica sabendo que ele vai para a sua casa e vai para lá novamente, corre para lá. E essa multidão é tão grande, as demandas da multidão é tão grande, que o texto de Marcos diz que eles não tinham tempo nem de fazer uma refeição.
ao ponto de parar de cuidar de si mesmo, de fazer uma refeição simples para atender às demandas da multidão que está à porta da casa. E quando a família de Jesus fica sabendo disso, olha, ele está lá em Cafarnaum, e uma multidão segue esse Jesus, seja à beira-mar, ou seja à porta da casa, ele não tem mais tempo para nada. Ele está lutando contra as autoridades religiosas, e fora isso, uma multidão está seguindo, a sua proposta está atraindo multidões. E a família fica sabendo disso e diz, vamos buscá-lo. Ele está fora de si. Mas o fato da família de Jesus aqui ter sido levada a buscá-lo, ter sido levada a essa preocupação de imaginar que ele está fora de si, é levada não só por esse fato aqui agora, mas por uma série de coisas ou de tomadas de decisões que Jesus vem assumindo no seu ministério, que vem preocupando a sua família, vem preocupando os seus parentes. Veja bem, ele primeiramente é expulso de Nazaré, o lugar onde ele cresceu, o lugar onde ele viveu com sua família, o lugar onde ele aprendeu uma profissão com seu pai, e ali ele trabalhava, ali ele vivia no convívio familiar, ele cresceu ali em Nazaré. E quando ele assume o seu ministério público, quando ele assume a sua pregação, quando João Batista sai de cena e ele entra em cena, a sua primeira atuação é em Nazaré. E aí ele vai para as sinagogas de Nazaré. E o que acontece? Ele é expulso de lá. Ele é expulso de Nazaré. E sendo expulso de Nazaré, ele vai para Cafarnaum. E em Cafarnaum, monta uma base missionária. Ele estabelece uma base missionária em Cafarnaum. Sabemos que ele nasceu em Belém, como dizia as Escrituras, cresceu em Nazaré e assumiu a maioria do tempo, ou o maior tempo do seu ministério na região da Galileia. Lá foi onde ele escolheu os seus 12, lá onde ele atuou de maneira mais intensa. Foi de lá que ele partiu em direção a Jerusalém para morrer na cruz. E a família de Jesus então começou a se preocupar acerca disso. Como pode um homem que vivia perto de sua família, cresceu em Cafarnaum junto com seus irmãos, tinha uma profissão que à época era lucrativa, lhe proporcionava tirar uma renda mensal ou uma renda semanal para um sustento próprio, para compartilhar com sua família essa renda, deixa tudo, para ser um pregador itinerante. Ele sai de Cafarnaum para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus e para dizer, como ele mesmo dizia, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Ele abandona tudo para se dedicar a essa pregação do Evangelho e à missão que o próprio Pai havia lhe dado. Por isso ele sai e começa a preocupar os seus próprios parentes. Uma outra questão, irmãos, é que ele constantemente estava entrando em choque com as autoridades de Jerusalém. O que alguém, no mais perfeito juízo, não faria. E a sua família fica sabendo que ele está entrando em choque com aquilo que as autoridades ensinavam acerca de Deus, da religião, das tradições dos pais. E a sua família fica sabendo que o seu ensino está chocando, está batendo de frente com as autoridades religiosas. E na concepção do judeu, ninguém se atreveria a fazer isso. Todos deveriam aceitar de pronto aquele ensino, porque eles eram as autoridades responsáveis por ensinar a lei de Deus ao povo. Agora, uma terceira questão é que eles ficam sabendo que, não obstante Jesus ter saído de Cafarnaum, está batendo de frente com os fariseus, Jesus acaba de formar um grupo particular. Um grupo especial de seguidores, formando uma sociedade estranha, composta de pescadores, coletor de impostos, um nacionalista fanático. Esse tipo de pessoa, um mestre não colocaria na sua própria escola.
um mestre que tinha consciência da verdade de Deus, ou um homem que se tornaria piedoso no caminho do Senhor, não se relacionava com um homem dessa estirpe. E ele forma um grupo particular de pessoas simples da Galileia, pescadores, coletores de impostos, nacionalistas fanáticos. E essas três atitudes começam a preocupar os seus familiares, começam a preocupar a sua família. E chega nesse texto de Marcos, nessa ocasião, aqui é o estupim. É como se sua família dissesse: já basta. Vamos buscá-lo porque ele não sabe o que está fazendo. Ele está se dedicando tanto ao serviço das pessoas que não tem tempo para si mesmo. Ele está mergulhado de cabeça no reino de Deus, ao ponto de não poder fazer simples refeições durante o dia. Seus parentes chegam à seguinte conclusão: este homem está fora de si. Ele perdeu o juízo de vez. Vamos buscá-lo. A expressão pode ser traduzida: ele está fanático. Ele está tomado de um zelo religioso que está deixando-o fanático, desequilibrado. Agora, veja que a expressão que Marcos estabelece, que é a concepção dos próprios parentes de Cristo, está dentro do contexto da pregação de Cristo. Ou seja, ele estava naquela casa, naquela região, no seu ministério, pregando a verdadeira vontade de Deus. Ele estava ali interpretando a lei de Deus e estabelecendo o reino de Deus. Ele estava ensinando a vontade de Deus ao próximo. E nele mesmo o reino estava se manifestando, trazendo de forma efetiva libertações, curas e transformações. Agora, o que Marcos quer deixar claro é que os seus parentes continuam como a Nazaré incrédula. Os seus parentes continuam como o Israel antigo, cego e conforme as suas próprias autoridades religiosas. A família antiga de Jesus não havia se tornado ainda família nova de Jesus. Por isso, estão usando o mecanismo do fanatismo, porque essa é a leitura que eles estão fazendo das ações de Cristo, para tentar amarrá-lo, levá-lo de volta. Jesus, irmãos, está aqui pregando o Evangelho, a mensagem transformadora do Evangelho. Cristo é a promessa do Velho Testamento que está assumindo no tempo tudo aquilo que Deus havia prometido a Israel. Estava proclamando a verdadeira vontade do Senhor, a verdadeira interpretação da lei, o verdadeiro significado do sábado, o verdadeiro significado das transformações, o verdadeiro significado das curas físicas, da visão, da audição, da vida com Deus. Jesus estava proclamando a verdadeira vontade de Deus. E não obstante a isso, sendo incompreendido pelos seus familiares. Não obstante a isso, sendo reputado como louco, como fanático, como alguém que é tomado por um zelo religioso que esquece de si mesmo para atender às demandas daqueles que são necessitados. Mas a questão aqui vai muito mais além. Por que a atitude do mestre, aqui estabelecida no verso 20 e 21, é considerada ou é vista como a postura de alguém que está fora de si? Por que o chamado a viver do Evangelho e pelo Evangelho em sua íntegra, em sua entrega total ao reino de Deus e à busca do reino de Deus como causa primeira, é considerada por muitos como a atitude de alguém que está sem razão, está louco, fora de si? Sabe por quê? Porque o Evangelho anda na contramão daqueles que estão nas trevas, mortos em delitos e em pecado.
A mensagem do Evangelho é loucura para os que se perdem. E o que Cristo está ensinando aqui, através dessas atitudes de estar acossado pela multidão e não tendo tempo nem mesmo de fazer uma refeição e reputado como louco, o que Jesus está ensinando é que o Evangelho muitas vezes nos chama a abrir mão daquilo que achamos ser a nossa própria segurança. A maioria das pessoas sempre procura trilhar uma senda segura. Em geral, os homens sempre se preocupam mais com a sua segurança do que com outras coisas. Nós queremos, irmãos, sobre todas as coisas, um lugar seguro, seja na sociedade, seja na família, seja na questão do emprego. Nós queremos um lugar seguro e não queremos enfrentar os riscos materiais e financeiros na vida cristã. Os homens não querem abrir mão daquilo que lhe proporciona segurança. Se Jesus ficasse assim, ele não sairia de Nazaré para assumir a sua vocação, ou a vocação a que o Pai chamou, e dependeria do cuidado de Deus em todo o seu ministério. A segunda proposta que Jesus tenta mostrar aqui por trás do texto é que o Evangelho nos chama a abrir mão daquilo que achamos ser a nossa tranquilidade. Nós não queremos nos envolver, irmãos, com aquilo que roube tempo. Nós não queremos nos envolver com aquilo que roube a nossa tranquilidade pessoal. Nós não queremos nos envolver com aquilo que ameaça a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso descanso, o nosso tempo. Nós não queremos. Nós sempre procuramos evitar os sobressaltos. Preocupa-nos muito mais a paz do que a justiça, diz alguns. Você abandonar algo ou buscar aquilo que é do seu interesse para se dedicar ao problema dos outros. Você abrir mão daquilo que lhe proporciona conforto para dedicar-se à demanda daqueles que necessitam de guia, de orientação, de luz, de conselho, de ajuda. É loucura. Isso é loucura. O que Cristo fez é loucura. Abrir mão daquilo que é do nosso próprio interesse é considerado por muitos como loucura. Está fora de si. Mas Cristo também mostra dentro do texto que ele não está preocupado com a opinião das pessoas. Não. Cristo não está preocupado com o que as pessoas vão dizer, da nossa postura fiel a Deus e amor aos homens. Não. O que é que os outros vão dizer? O que é que os meus familiares vão dizer? E é uma das primeiras perguntas que fazemos. O que é que as pessoas vão dizer? Ao ponto de nos tornarmos escravos das opiniões humanas. Eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu assumir essa postura bíblica, sem fazer concessões. Eu negar aspectos legítimos da minha vida para se dedicar ao reino de Deus. Dizia um dos pastores chamado John Wells: a voz de nossos vizinhos sempre ressoa mais alto que a voz de Deus. Ele está louco. O que os homens vão dizer, o que as pessoas vão dizer, o que os meus parentes vão dizer. Diz a história, irmãos, que quando John Bunyan esteve preso pela causa do Evangelho, porque pregava em praça pública e estava confrontando a religião dominante da Inglaterra, ele, quando estava preso e pensando em sua família fora da cadeia, ele confessou sinceramente que teve medo, que teve receio da morte, e disse que a qualquer palavra que eu disser, minha cabeça vai ser arrancada. Até que um dia ele pensou e disse: eu decidi, pela graça de Deus, lançar a minha sorte eterna com Cristo. Seja que tenha ou não comodidade ou consolo nesta vida, eu decidi entregar minha vida ao senhorio de Cristo. Essa é a própria essência, irmãos, da vida de Jesus. E é isso que está confrontando os seus parentes velhos,
que ainda não se tornaram parentes novos. A chamada ao reino é a chamada e a entrega do homem total a Deus, de modo irrestrito, ainda que seguir a verdade seja a perda da nossa comunidade, da nossa comodidade, da nossa segurança, da paz, da tranquilidade que achamos ser mais importante do que as demandas do reino, ainda que seja reputado pelos próximos ou pelo mais próximo como fanático ou fora de si, o Evangelho é assim. Quantos homens a história deixou clara, que tinham um futuro promissor, uma capacidade intelectual larga, uma capacidade intelectual para alcançar altas posições da sociedade, no mundo, e foram dedicar seus dons e talentos à causa do reino. Quantos homens que, com capacidades intelectuais altíssimas, foram se debruçar e chegar ao nível de índios, de pessoas iletradas, de pessoas carentes, de pessoas altamente necessitadas de ajuda. A opinião das pessoas é sempre a mesma: ele é louco, ele é doido. Largar os grandes centros políticos, largar os grandes centros econômicos, largar a possibilidade de ter conforto, comodidade, paz e tranquilidade para se arriscar em tribos indígenas, em regiões da África onde o perigo é iminente. Ele é um louco. Ele é um louco. É sempre assim. É um louco porque abriu mão daquilo que lhe era conveniente para se dedicar ao reino de Deus. É um louco. A história diz que Martin Lloyd Jones, um homem recente, quase próximo ao nosso tempo, à nossa época, esse homem com 23 anos, ele relata no seu livro, tinha um futuro promissor, porque formou-se em medicina e conseguiu ser médico da corte inglesa. E com a junta de médicos ali ele trabalhava, tinha conforto, desfrutava das condições do palácio, e ouviu o chamado de Cristo: me segue, me segue. Ele largou tudo e foi assumir o pastorado de tempo integral. De tempo integral. Ele mesmo relata no seu livro: os meus amigos me chamaram de louco. Os meus amigos disseram que eu estava delirando, que eu havia perdido o juízo, que eu estava fora de mim, que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. E aquele homem teve um ministério frutífero na Inglaterra. Foi pregador e pastor em tempos de guerra na Inglaterra, ajudou pessoas feridas, pessoas que precisavam de ajuda. Foi um pregador fiel do Evangelho, largou tudo para seguir a Cristo, para assumir a sua vocação, para assumir aquilo que Cristo havia lhe chamado a fazer. Irmãos, não estou dizendo que precisamos deixar tudo, a fim de que o nosso testemunho cristão seja autêntico. Não é isso. Cada um tem de Deus uma vocação, cada um tem de Deus um chamado. Não é isso. O que o Evangelho nos ensina é que precisamos nos posicionar, independente das opiniões das pessoas. O que o Evangelho nos ensina é que não somos escravos das opiniões das pessoas e que precisamos seguir a Cristo de forma irrestrita, quer seja na sua posição, na minha posição, na nossa posição. Agora, nós somos tendentes a procurar uma interpretação progressista do Evangelho. Por que não meio termo? Por que não equilíbrio? Irmãos, o homem natural não compreende as coisas de Deus. A família de Jesus não cria nele, pois os seus irmãos e familiares só foram crer verdadeiramente em Cristo após a sua ressurreição. Mas enquanto não receberam graça e luz para crer em Cristo e ver com a ótica do Evangelho as coisas, eles reputavam a Cristo como louco. Paulo, quando foi preso, estava a ponto de partir para Roma para ser julgado por César, pelos imperadores. Paulo então faz um discurso perante o rei Agripa e Festo,
prega um sermão inflamado e é interrompido pelo Cristo de Festo. Tu estás louco, Paulo, tu deliras acerca de palavras, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. O que Paulo pregava era extremamente verdadeiro e transformador e confrontador à realidade daqueles reis. A voz que estava tentando calar Paulo era a voz da indiferença e da reputação de fanatismo. É sempre assim. Os incrédulos não compreendem as coisas de Deus. Não. Eles não possuem uma mente espiritual para julgar as coisas segundo a ótica do Evangelho. Porque se nós julgarmos as coisas segundo as óticas humanas, todos somos loucos. Todos somos loucos. Agora, irmãos, eles nunca vão compreender como Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus a ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que é isso? Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus. Os incrédulos nunca vão entender o porquê que Abraão, ou Abrão, no contexto que foi chamado, largou seus familiares, suas posses que tinham, seus bens que possuía, para seguir a Deus e habitar numa terra que Deus ainda iria mostrar. Mas tudo isso são exemplos pálidos daquele que desceu da sua glória divina e assumiu a forma humana. Assumiu a forma humana para morrer em prol de pecadores. Isso é loucura. Isso é loucura. O Evangelho é loucura para os que se perdem. Que não considerou a sua forma divina, não, mas antes assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o nosso exemplo, irmãos. Cristo é o nosso exemplo. Não levou em consideração a sua condição divina, não levou em consideração o conforto que poderia ter, não levou em consideração a paz que poderia ser roubada do seu coração, não considerou a tranquilidade que ele perderia em sair do seu convívio familiar. Ele fez isso por amor à vontade de Deus e aos pecadores. Se Deus, irmãos, não encher os nossos corações de amor e de graça, é impossível rompermos. Se Deus não encher os nossos corações de amor ao ponto de a glória de Deus ofuscar essas coisas terrenas, nós não iremos ter coragem de romper. Não iremos ter coragem de romper. Mas procuramos sempre o viés do equilíbrio. Procuramos sempre a interpretação progressista do Evangelho, sempre. Mas não foi isso que Cristo disse em Lucas 14, 26. Ele disse: se alguém vier a mim amar a pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo é que Ele nos chama a segui-lo de forma plena. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com todos os nossos bens, com todos os nossos dons, com todos os nossos recursos, com toda a nossa vida devemos servir a Deus. Agora o texto também nos mostra que poucas coisas demonstram, irmãos, abertamente a corrupção humana do que o texto, do que a manifestação da família de Jesus. Nada mostra mais a corrupção dos nossos corações do que a manifestação da família de Jesus. A incapacidade dos homens de compreenderem a diligência religiosa, o zelo verdadeiro, afogueado e religioso pelo reino de Deus. Sabe por quê? O mundo aplaude. O mundo aplaude. Pessoas que se devotam, que se desgastam, deixam gastar-se em prol de dinheiro, da ciência, de suas carreiras, da guerra, do comércio. Mas elas rechaçam, reputam-as como loucas. Pessoas que se devotam ao reino de Deus, à causa de Deus, à causa do Evangelho, ao amor a Deus, ao amor ao próximo.
O mundo aplaude pessoas, irmãos, que deixam gastar-se por coisas que vão perecer. O mundo aplaude pessoas que perdem noite de sono por aquilo que vai perecer, por aquilo que vai ser corrompido ou está sendo corrompido pelo pecado. Mas as pessoas tripudiam de pessoas que se devolvem à causa do Evangelho. É assim. Até nossos familiares são assim. Até os mais próximos são assim. Até nós mesmos somos assim. Somos reputados, ou pessoas são reputadas como insensatas, fanáticas, louca, fraca. O mundo continua inalterado. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque é loucura para ele. E aqui a família de Jesus para dizer, ele está fora de si. Ele está cumprindo a missão de morrer por pecadores, anunciar o reino, e a família está dizendo, ele está fora de si. Tem pessoas assim, irmãos, que infelizmente ainda é muito escravo da opinião das pessoas, dos amigos, dos vizinhos, dos familiares, daqueles que cercam e podem emitir opinião, e a opinião deles tem peso. E a gente tenta negociar de todo jeito para não ficar feio, nem com o grupo de lá, nem com o grupo de cá. A gente tenta conciliar as duas coisas, quer ser amigo do de lá e amigo do de cá. E Marx dizia, nós amamos mais a amizade dos homens do que a amizade com Deus. A posição da família de Jesus continua viva em nós hoje. Está louco. Está louco. Mas a palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para os que se perdem. Quem não tem uma mente espiritual não compreende as coisas de Deus. Jamais. Vai sempre entendê-la como loucura. Vai sempre entender a posição de Moisés como louca. Deixou de ser filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus. É louco. Vai entender a atitude de Moisés, de Abraão como louca. Deixou os seus bens, sua família, para ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. É louco. Hebreus 11 lista uma gama de homens loucos. E ele diz, dos quais o mundo não era digno de Deus. E Hebreus diz, morreram sem alcançar a promessa, porque eles sem nós eram imperfeitos. As duas alianças. Somos chamados para seguir a Cristo. Tu, porém, me segue. Tu, porém, me segue. Essa é a ênfase do Evangelho. Tu, porém, me segue. Em contrapartida, aparece aqui a oposição dos religiosos, que não é muito diferente da oposição ou da manifestação da família de Jesus, mas em outros termos, mais pesada, mais carregada de significado teológico, mais carregada de opinião teológica, porque aqui quem está falando são os escribas, os religiosos, os que tinham a opinião acatada por todos. Está falando agora. E sabe o que é que eles estão dizendo? Ele não está louco. A explicação teológica para a manifestação dele é: Deus é bom. Ele está endemoniado. Olha o que eles dizem. Eles haviam descido de Jerusalém, descem de Jerusalém com um objetivo claro: barrar o ministério de Cristo. Nós precisamos colocar um freio nesse homem. Esse homem está atraindo muitas pessoas. E nós iremos perder o prestígio. As nossas opiniões cairão em descrédito se as pessoas todas derem ouvido a eles. Então eles descem de Jerusalém. E diz: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que eles perdem os demônios. Eles não estão necessitados, não. Eles se bastam. Eles se bastam. Eles desceram de Jerusalém para fazer juízo de valor. Essa é a verdade. Eles estão ali para proferir juízo.
estão ali enviados para barrar e produzir confusão na mente do povo. Por isso a missão é espalhar um boato. Ele está possuído por Beelzebul. Agora veja, analise. O Deus encarnado, a misericórdia encarnada e o perdão encarnado de Deus está sendo reputado como a manifestação dos demônios. O que difere a cegueira da família de Jesus para a cegueira dos religiosos é só o nível de conhecimento. Mas ambos estão cegos. Ambos não conseguem ver claramente quem é Jesus. E estão tentando de todas as formas, motivados pelos sentimentos mais perversos da natureza humana, tentar barrar essa manifestação do reino de Deus, o que será impossível. E o que eles estão dizendo é que o que ele está fazendo é manifestação demoníaca. Ele está possuído por um poder demoníaco muito forte e usando artimanhas diabólicas para fazer o bem e atrair as pessoas para si e tirar as pessoas do foco que é Deus. Ele não é mais o blasfemo que perdoa pecados. Ele não é mais o Senhor que interpreta corretamente o sábado e diz: eu sou o Senhor do sábado, ou que transgride o sábado. Não. Ele é possesso pelo maioral dos demônios. Mudou o discurso. A palavra Beelzebul pode ser traduzida como Senhor da casa, ou Deus dos Ecrons. E Cristo está possesso desse Senhor da casa, por isso está dominando esses súditos da casa, esses moradores da casa. Agora veja o quanto é doloroso, irmãos, quando você pratica o que é correto, tem uma conduta correta e é mal interpretado. Quando se está fazendo o que é certo e aquilo é considerado como algo errado. Essa foi mais uma das provações de Cristo. Mas essa foi mais uma das pressões que cercou Cristo, a fim de fazer usar os seus poderes divinos. Mas Cristo pacientemente vai responder mansamente a todos quanto pedirem razão da sua fé, sem desespero, sem a loucura reputada sobre ele, mas com a serenidade daquele que descansa em Deus. Vai responder através de parábolas, vai usar elementos do uso comum para explicar uma verdade espiritual. E ele, convocando a todos, diz, por meio de parábolas, veja, algo simples que todos poderiam entender. Mas os espertões da religião estavam tão confusos e com a mente tão nebulosa que não conseguiam compreender. E ele começa dizendo: olha, veja, se Satanás expelir Satanás, como pode? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, então o reino não pode subsistir. É um princípio básico. Básico do mais básico. Se um reino, dentro desse mesmo reino, houver divisões dentro dele, a divisão é o princípio da sua própria ruína. Isso acontece em todas as áreas. Isso acontece na família, na igreja, no local de trabalho, nas instituições, numa nação, num reino maior, num reino menor, numa família maior, numa família menor. A divisão é a ruína da própria instituição. Essa é a refutação de Cristo. Um reino dividido não pode prosperar. Portanto, o que os escribas, embora com conhecimento elevado estão dizendo, é tão louco ou mais louco do que as manifestações da família de Jesus. Como pode Satanás guerrear contra si mesmo? Como pode uma igreja dentro dela guerrear contra ela mesma? Como pode uma igreja lutar para que o reino de Deus não se estabeleça? Ou um grupo luta para estabelecer e o outro luta para não estabelecer? A história mostra que isso é a ruína de todas as instituições. De
igreja, de família, de sociedade, de nação, de reino. É a ruína total. O argumento utilizado por eles é tão ridículo quanto as próprias ações deles. E Satanás estaria derrubando o seu próprio império. O seu império que faz com que as pessoas sejam escravizadas. Não no sentido de que Cristo veio pagar um preço para ele, não. Vendido ao pecado, fomos vendidos àquele que domina todas as coisas, que domina o mundo das trevas. E por ser vendido ao pecado, ele nos manipula, ele atua sobre os filhos da desobediência. O mundo jaz no maligno. E é esse mundo de trevas, de escuridão, de ignorância, de domínio, de escravidão ao pecado. É esse reino unido do diabo que faz com que as pessoas permaneçam nesse ciclo de pecado e morte, conduzidos pela sua vontade. Agora, se ele estivesse lutando contra isso, seria a ruína do seu próprio reino. Seria a divisão do seu próprio reino. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, verso 25, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, verso 26, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ele veio para escravizar, irmãos. Ele veio para manipular, para tentar, para levar as pessoas para longe de Deus, para levar as pessoas a serem ou mergulharem ainda mais no pecado e na transgressão. O mundo jaz no maligno, o seu propósito é esse. E ele não poderia estar estabelecendo aquilo que são evidências do reino de Deus, que é a manifestação do poder de Deus para curar, para transformar, para libertar. Se isso acontecesse, Jesus estaria dizendo, o seu reino estaria ruim. Agora Jesus, no verso 27, mostra outro princípio. É preciso alguém mais valente para roubar ou para amarrar e entrar na casa daquele que já é valente. Verso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Cristo é o mais poderoso. Amém. Ele tem poder sobre o valente. É isso que ele está dizendo. Ele veio para amarrar o valente. O seu poder está sendo seriamente diminuído pela vida e obra de Cristo, ou pela vinda e obra de Cristo. À medida que o reino de Deus vai avançando, as trevas vão se dissipando. Como diz João. E Jesus, irmãos, venceu Satanás no deserto. Triunfou sobre suas investidas no deserto da tentação, ou na tentação do deserto. Esmagou sua cabeça na cruz. Como diz Paulo, triunfou sobre principados e potestades e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E agora ele é o inimigo limitado pela autoridade de Jesus. Amém. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Amém. Jesus demonstra a imensa misericórdia de Deus também no texto, mostrando que ele se fez carne. Deus vai intervir na história humana para amarrar o valente e redimir os pecadores. Verso 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados contra Deus e contra os homens ou contra os seus próprios semelhantes e as injúrias que proferirem. Tudo será perdoado. Veja a extensão da graça e da misericórdia de Deus. Tudo poderia não ser perdoado, mas tudo agora em Cristo é perdoado. As suas injúrias, os meus pecados, os seus pecados, as nossas blasfêmias, as suas blasfêmias. Tudo é perdoado por esse Deus misericordioso que entrou na história para amarrar o valente e nos redimir do pecado. Nós não somos livres senão em Cristo. Nós não temos condições de sermos livres senão em Cristo, porque Ele amarra o valente e nos liberta do domínio do valente.
O perdão aqui representa a intervenção do próprio Deus na história. Então, quando a família de Jesus olhasse para ele, deveria ver a manifestação de Deus na história para perdoar o pecado de Israel. Quando os escribas olhassem para Cristo, deveria ver nele o valente que veio intervir na história humana para redimir e perdoar os pecados dos pecadores. Mas ele está dizendo, é Deus e eu. Estão rejeitando a fonte da graça. Estão rejeitando o caminho que nos leva de volta a Deus. Estão dizendo que este caminho é o caminho do boi zebú. Agora Jesus, no final do verso, ou no início do verso 29, estabelece uma cláusula de exceção para não esvaziar o que significa o perdão e as injúrias. Mas, conjunção adversativa, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para si. Acabou. Visto que é réu de pecado eterno, acabou. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Como é que Jesus mostra? Ou como é que o Evangelho mostra no texto o valente sendo amarrado? Cristo disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. O que significa o Espírito Santo na nova aliança? A ideia do Espírito Santo na nova aliança significa que o tempo de graça chegou. As promessas proferidas pelos profetas chegou. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Darei a vocês o Espírito novo. E darei a vocês o meu Espírito e farei com que vocês andem nos meus caminhos. Tempo de graça significa tempo de perdão efetivo. Significa a manifestação de Deus na história. Significa a presença real de Deus e Cristo através do Espírito Santo. Jesus diz, aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Morada. É esse Espírito que testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. É esse Espírito que testifica ao homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que nos conduz segundo a vontade de Deus e nos conduz segundo o ensinamento de Cristo. É esse Espírito que forma Cristo em nós. E é esse Espírito que Paulo diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele traz, irmãos, a realidade de um Deus presente ao pecador. Então a presença do Espírito é a presença real de Cristo, é a presença do Senhor em nós, é a presença do Senhor em nossas vidas, é a presença do Senhor na história para redimir o homem e aplicar a redenção de Cristo no homem. Essa é uma primeira evidência de que o valente está sendo amarrado. A segunda é de que o libertador chegou. Cristo. Dizia Paulo, e cumprindo-se a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. O valente chegou, o valente é Cristo. E ele veio efetivamente amarrar o valente, aquele que se achava o dono da casa, aquele que se achava o Senhor de tudo. Cristo veio triunfar sobre principados e potestades. O valente chegou, verso 27. Ele entrou na casa para arrumar a casa. Amém. Ele entrou na casa para colocar tudo em ordem. A terceira evidência é que ele assume a perspectiva do servo sofredor, independente da opinião das pessoas. Cristo não vai largar a cruz para se tornar mais popular, não. Ele vai seguir com a cruz, apesar das manifestações incontáveis.
Apesar dos parentes estar dizendo é louco, ele não vai abandonar a cruz. Amém. Apesar dos religiosos dizerem é Beelzebul, ele não vai abandonar a cruz. Essa é a sua missão. Essa é a sua vocação, morrer pelos pecadores. E o Pai vai se agradar em moê-lo. É a terceira evidência. E as três evidências estão claras perante os religiosos. O reino está se manifestando com sinais visíveis. Visíveis. Homens da mão mirrada, estendendo as mãos, paralíticos descendo sobre a telha e saindo transformados, mas com transformações duplas, física e espiritual. Vai como o teu leito anda, perdoado estão os teus pecados. O reino está se manifestando com evidências incontestáveis. Amém. Portanto, a manifestação dos religiosos pressupõe blasfêmia contra aquele que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Porque suas obras não são obscuras, mas claras como a luz. Suas manifestações não são longe das pessoas, mas diante da praia, do mar, da sinagoga, Deus está se manifestando em Cristo Jesus. Agora, os fariseus diziam assim: pecado imperdoado é blasfêmia. Quem levantar injúria contra Deus merece ser apedrejado. Eles começavam magnificando a Deus. Oh Deus! Mas Deus está em carne e osso à frente deles. Deus está em Cristo, irmãos, reconciliando consigo os pecadores, está perante eles. E eles estão injuriando ou blasfemando de Deus, ou desse Deus que eles tanto supervalorizam na teoria, mas estão longe na prática, o coração está longe. As vistas estão cegas, confusas, porque não conseguem enxergar nas obras de Cristo a manifestação do próprio Deus. São cegos. Cegos. Agora, o que o texto está ensinando é: você pode duvidar do Evangelho. Isso é perdoável. Você pode até blasfemar contra Cristo, injuriar contra Cristo, e ser chamado por Ele, se arrepender dos seus pecados, passar a crer no Evangelho verdadeiramente, enxergar corretamente a Cristo e ser perdoado. São vários os pecados. Mas o pecado desses mestres da lei é diferente. Era que eles, irmãos, aqui conheciam, de fato, a verdade, sabiam claramente. E entendiam que Cristo expulsava os demônios através do poder de Deus. Eles sabiam disso. João capítulo 9. Jesus, no dia de sábado, cura um cego de nascença. E diz ao cego: vai para casa, meu filho. E na rua ele se depara com os fariseus. Diz: vem cá, como é que ele te curou? Aí o cego diz: rapaz, ele pegou o lodo, passou nos meus olhos e disse: vai lá e lava. Quando eu lavei, passei a enxergar. Aí um dos fariseus disse: esse homem não pode ser pecador. Porque se ele fosse pecador, Deus não se manifestaria tão poderosamente na vida dele. Aí o outro disse: não, mas ele transgride o sábado. A cegueira do que agora vê era menos importante do que a especulação da transgressão de Cristo. Aí, não contente, pergunta ao cego: o que é que você diz dele? Aí o cego diz: ele é profeta. Ele é profeta. Não satisfeito, ele diz: vamos lá no pai dele. Pergunta ao pai dele: seu filho era cego? O pai diz: sim, desde nascença. Como é que ele foi curado? Não sei, ele chegou aqui vendo. Mas o pai já estava com medo, porque os fariseus estavam dizendo: quem confessar Cristo vai ser expulso da sinagoga. Quem confessar Cristo vai ser expulso da sinagoga. E o pai do cego com medo diz: não sei, pergunta para ele, ele tem idade. Ele tem mais de 13 anos, ele pode se responsabilizar pelas suas ações, pelos seus atos. Pergunta a ele. Volta ao cego de novo.
Rapaz, dá glória a Deus, rapaz. Aquele homem é pecador, é transgressor. O cego diz: se é pecador, eu não sei. Se é transgressor, muito menos. Mas o que sei é que era cego e agora vejo. O cego disse: vocês querem ser seguidor dele? Por que toda hora pergunta? Nós somos seguidores de Moisés, não dele. Eles tinham, irmãos, ideias claras da manifestação do poder de Cristo. Eles sabiam de que Deus estava agindo com seu poder através da vida de Cristo. Portanto, a acusação deles, a rejeição deles, a negação deles é algo consciente, deliberado, algo que está sendo levada com todas as intenções do seu próprio coração e luz da consciência. Portanto, essa é uma das mais claras blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. É quando alguém, irmãos, conhece a verdade, é quando alguém experimenta a verdade, é quando alguém tem acesso à verdade e, não obstante conhecer as implicações claras daquela verdade, abandona deliberadamente o caminho da verdade. Hebreus capítulo 11. Eles provaram o dom celestial, eles provaram as ações do Espírito Santo, eles provaram a boa palavra de Deus, mas caíram. É impossível de que eles sejam renovados para arrependimento, porque estão crucificando de novo o Filho de Deus. Se nós apagamos a única luz, o único caminho que nos conduz a Deus, de forma consciente, qual outro caminho que Deus estabelecerá para redimir os nossos pecados? Se Deus em Cristo estava se manifestando através das suas obras visíveis e mostrando aos homens de que Ele está intervindo na história para redimir Israel, e o próprio Israel, de modo consciente, de modo deliberado, ou motivados pela inveja, tentam apagar a luz que é Cristo, não lhes resta mais nada a não ser as trevas. É isso que o texto deixa bem claro. É difícil, irmãos, explicar a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a pergunta que se sobressai ao texto é: pode um crente verdadeiro cair nessa condição? Jamais. Como diz Hebreus: mais que vós, amados, esperamos coisas melhores. Esperamos de vocês diligência, compromisso, engajamento, constância, firmeza, constância, diligência no ouvido. O que Deus está dizendo, o que Deus está demonstrando é contrapor a atitude daqueles que tiveram uma relação meramente superficial com a verdade, porque eles só provaram, com aqueles que experimentaram qual seja a boa, perfeita e verdadeira vontade de Deus em suas vidas. Daqueles que tiveram os corações transformados, daqueles que receberam a chuva e produziram frutos, e não abrolhos e espinhos, mas daqueles que estão dando frutos dignos de verdadeiro arrependimento, de verdadeira mudança, de verdadeira transformação. Esses é impossível decair do seu estado de graça. Mas aqueles que têm uma passagem rápida pela verdade, ou experimentam os benefícios que a luz está produzindo a esse ambiente meramente, e de forma deliberada abandonam o caminho da verdade, já não lhes resta mais nenhuma pregação. Se eles conscientes rejeitam Cristo, nós iremos pregar quem? Se eles conscientes rejeitam a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo, nós iremos pregar quem? Se eles, após conhecerem, entenderem, estarem juntos, negam tudo aquilo, qual é a mensagem da igreja para eles? Nenhuma. Eles estão invertendo a ordem, irmãos. Estão atribuindo possessão maligna à manifestação de Deus em Cristo. Estão atribuindo à luz de Cristo as escuridões mais profundas das trevas. É poder maligno. É tudo isso de forma deliberada, irmãos, de forma consciente. O Evangelho, infelizmente, tem essas duas implicações. É cheio de morte para quem está na morte e vida para quem está na vida.
O Evangelho produz a vida em nós. Compromisso com Cristo, sinceridade, verdade. O Evangelho nos arranque de nós mesmos. Que a graça de Deus nos produza força moral, espiritual, para abandonar o que tem que abandonar, negar o que tem que negar. Eu conheço a minha vocação, você conhece a sua. E todos nós, que per si, eu tenho, você tem, nós temos uma vocação. E Paulo diz aos irmãos de Éfeso: andem conforme a vocação com que vocês foram chamados, ou com a qual vocês foram chamados. Andem. E Paulo vai listar uma série de coisas: com humildade, com paciência, com perseverança, com amor. Então, irmãos, nós somos chamados pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus para sermos o seu próprio povo. Amém. Isso é grande privilégio, mas também o Evangelho impõe grandes responsabilidades sobre as nossas vidas. Sermos cristãos no mundo de pecado. Sermos cristãos no mundo onde seremos reputados como loucos. Seremos cristãos em meio a pessoas que estão mergulhadas nas trevas e que usam as suas próprias concepções humanas para estabelecer juízo de valores sobre nós. Vocês são loucos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para salvar pessoas como nós. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, apesar das nossas fraquezas e limitações, apesar dos nossos medos, receios e temores, oh Deus, tu tens sido fiel ao teu propósito em nós. Temos mantido, Senhor, e acima de tudo tens sido paciente para conosco, esperando, Senhor, todo dia, que a tua palavra produza fruto em nós, esperando todo dia que as nossas visões sejam desembaçadas, como Cristo disse à igreja do Apocalipse: aconselho-te que de mim come colírios para que veja. Oh Deus, que o Senhor limpe os nossos olhos para que vejamos. Amém. Para que enxergamos nitidamente, Senhor, o Evangelho e as suas implicações sobre as nossas vidas. E que essa verdade, Senhor, tão terrível, essa graça tão maravilhosa, nos enche de coragem, nos enche de força moral, Senhor, nos enche de coragem, de ousadia, para assumirmos um compromisso intenso com Cristo, Senhor. Amém. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer área onde o Senhor nos colocar, oh Deus, que a tua graça nos traga a coragem, Senhor, para sermos como Cristo Jesus. Amém. Para sermos como Ele foi, Senhor. Sim, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.